Olá, queridos alunos. Vamos começar nossa primeira aula de gramática, focando o conteúdo fonética, onde vou apresentar conteúdo e exercícios propostos. Temos 3 termos com definições diferentes para estudo. Quando eu estudo fonologia, eu vou observar o sistema sonoro de um idioma, do ponto de vista de sua função no sistema de comunicação linguística. Quando eu vou para a fonética, eu estudo a natureza física da produção e da percepção dos sons da fala. Quando eu estudo os fonemas, eu vou observar que eles são as menores unidades sonoras que pode ser isolada no interior de uma palavra. Então, observe que todos os 3 termos estão ligados ao som, enquanto um estuda todo o sistema sonoro de um idioma, o outro, a natureza física desse som, e o terceiro, avalia-se a unidade sonora que se apresenta dentro de cada palavra. Dentro dos fonemas vocálicos, nós temos 3. Primeiro, são as vogais. Elas são pronunciadas fortemente. Não podemos esquecer que em toda sílaba há uma vogal. Não existe sílabas na língua portuguesa sem vogal. Isso observa-se que o número de vogal é exatamente igual ao número de sílaba. Quando o aluno ou o candidato a concurso tem a dificuldade de enumerar as sílabas para classificá-las, basta contar o número de vogais. Exemplo, país. Observa-se que neste substantivo nós temos 2 vogais, a vogal A e a vogal I. As semivogais, elas são pronunciadas fracamente, ou seja, elas são átonas. E para que elas existam dentro de uma palavra, é preciso a presença da vogal. As semivogais geralmente são representadas pelo som de I e U. Devemos ter cuidado que existem várias palavras na língua portuguesa que a vogal E, ao lado de uma vogal tônica, tem um som de I. Então, ela torna-se semivogal. A mesma coisa é com a vogal O. Em certas palavras, a emissão do som é da semivogal U. Exemplo, mal, pão. Observa-se que nós temos a letra U representando foneticamente a semivogal átona, devido à presença dela na palavra ao lado de uma vogal e ficando na mesma sílaba. Já o substantivo pão, nota-se que ela termina na vogal O, mas pela pronúncia nós temos foneticamente o som de U. Então, nós temos também uma vogal nasal, an, ao lado de uma semivogal. O terceiro fonema estudado é os fonemas consonantais. No início da gramática normativa, existiam as consoantes K, W e Y. Em certo processo de reforma,
retiraram essas letras do nosso alfabeto. Porém, em 1990, com a reforma ortográfica, essas letras retornam ao nosso alfabeto. Dentro da fonologia, nós vamos estudar os encontros vocálicos. Nós temos o primeiro, ditongo. É quando há o encontro de uma vogal mais uma semivogal ou uma semivogal com uma vogal. E isso só acontece na mesma sílaba. O ditongo se classifica em oral, nasal, crescente e decrescente. Observa-se que eu tenho aqui a vogal A e a semivogal I. Então, eu tenho um ditongo. Como a vogal é tônica e a semivogal é átona, eu tenho um ditongo decrescente. No substantivo mãe, eu tenho a vogal A. Veja que a letra E, tá? Tem o som da semivogal I, devido à norma gramatical. Não podemos esquecer as variedades linguísticas regionais, onde, em algumas regiões, as pessoas falam manhê. Mas, de acordo com a nomenclatura gramatical brasileira, eu tenho um ditongo, então a pronúncia aqui é I. O ditongo será crescente quando vier, primeiramente, a semivogal e o som termina na vogal. Por quê? Mais uma vez, a semivogal ela é átona e a vogal ela é tônica. Então, o som cresce. Quando acontece ao contrário, eu tenho a vogal O e a semivogal I. O som cai, porque vai de uma tônica para a átona. Nesse processo, o ditongo acontece na mesma sílaba e ele é decrescente. Professor, mas um ditongo decrescente pode ser oral ou nasal? Pode. Veja que o som sai apenas pela via bucal, herói. Então, ao mesmo tempo, ele é decrescente e oral. Mãe, ele é nasal decrescente. Glória, ele é crescente oral. Ok? Acredito que não haja dúvidas. Qualquer pergunta, coloque no meu canal. Eu respondo. Ok? Seguindo a nossa querida aula, vamos para o próximo quadro. O segundo encontro vocálico é denominado tritongo. No tritongo, há um encontro de 3 fonemas da mesma sílaba. Eu tenho uma semivogal, tenho uma vogal e tenho outra semivogal. Isto só acontece na mesma sílaba. Nunca esqueçam disso. Tanto ditongo como tritongo só vai surgir se esses 3 fonemas, no caso do tritongo, e no ditongo, os 2 fonemas, se estiverem na mesma sílaba. Os tritongos se classificam em oral e nasal. Observe aqui, de novo, semivogal U, a vogal AN e semivogal U. Pessoal,
semivogal O. Não, nós estamos tratando de fono, som. Você não fala saguão, ó. Saguão. Então, foneticamente, este fonema tem um som de U. Seguindo para o próximo quadro, nós teremos o terceiro encontro vocálico, o hiato. Eu tenho um encontro de uma vogal, ok? De uma vogal, mais outra vogal. O senhor não disse, professor, que o fonema I é semivogal? Sim, quando acontece na mesma sílaba. Numa separação silábica, quando ela está separada da vogal, ela volta a ser tônica. Então, nós temos o hiato. Aqui, quando eu separo, olha, a canetinha não é tão boa de se escrever, pessoal. Porém, dá para ficar bem legível. Então, ó, saída. Ok? Veja que se eu tenho cada vogal em uma sílaba, então a letra I deixa de ser semivogal. Ela está isolada, ela não está ao lado na mesma sílaba da vogal A. Então, nós temos 3 vogais. Seguindo, então aí termina os encontros vocálicos. Só existem 3, ok? Em outras aulas tem as subdivisões que eu mostrarei depois. Encontros consonatais. São grupos formados por mais de uma consoante sem vogal intermediária. O que devemos levar em conta nos encontros consonatais? Eles são classificados em perfeito e imperfeito. Quando o encontro consonatal é perfeito, eles ficam na mesma sílaba. Quando o encontro consonatal é imperfeito, ficam em sílabas distintas. Professor, quando é que eu vou identificar um encontro consonatal perfeito do imperfeito? Muito fácil, pessoal. Se eu tenho, deixa eu pegar aqui a caneta, ok? Se eu tenho uma consoante seguida da consoante L ou da consoante R, eu vou ter um encontro consonatal perfeito. Numa separação silábica, as duas consoantes apoiam-se na vogal. Já o imperfeito, eu vou ter uma consoante, ok? Seguida de qualquer outra consoante, com exceção da consoante R e da consoante L. Observa-se aqui no exemplo, ó, consoante seguida da consoante L, eu tenho um encontro consonatal perfeito. Consoante C seguida da consoante R, encontro consonatal perfeito. Pacto, eu tenho a consoante C seguida da consoante T. Olha, houve uma mudança aqui, ó. A segunda consoante do encontro não é nem L, nem R. Então, ficam em sílabas distintas. A mesma coisa, ó, ritmo, consoante mais consoante, sem ser L ou R, ficam em sílabas separadas.
ok? Cuidado que, quando é imperfeito, no caso de, por exemplo, eu não posso fazer essa separação, tá? Eu não posso fazer essa separação. Professor, a consoante P está seguida de S. Então, a segunda consoante não é nem L, nem R. Então, é imperfeito. E, pela regra, fica em sílabas separadas. Mas eu falei anteriormente que não existe sílabas na língua portuguesa sem vogal. Beleza? Então, mesmo sendo imperfeito, esta consoante fica apoiada na vogal I, como também a consoante S fica apoiada na consoante I. Ok? Apagando para continuarmos. Já está perto do resumo. Tá? São alguns tópicos mais importantes do assunto para a gente fazer os exercícios propostos, tá? Nos exercícios, vou justificar a correta e justificar a incorreta. Beleza? Essa é a minha primeira aula agora, em 2022. Vou procurar aperfeiçoá-la mais ainda, ok? Então, um pouco primitivo, mas importante é o conteúdo passado corretamente. Seguindo, dígrafos. São duas letras representando um único som. Então, nós temos aqui, ó, esses dígrafos, tá? Que diferem de encontro consonantal. No encontro consonantal, essas consoantes teriam sons distintos. Nós ouviríamos o som de cada fonema. Já no dígrafo, mesmo sendo consoantes, tá? Eu só escuto apenas um som. Existem também os dígrafos vocálicos. São todas as vogais ao lado da consoante M ou N. Não esqueçam que isto acontece em relação aos dígrafos vocálicos no interior da palavra. No final da palavra, essas terminações tornam-se ditongos nasais. Beleza? Então, aqui, olha, por exemplo, como é que o senhor pode provar? Eu tenho aqui na terceira pessoa do verbo chamar, do presente do indicativo, ó, eu tenho um ditongo. Eu tenho o dígrafo CH, tá aqui, ó, bem bonitinho. Mas aqui, ó, eu não tenho dígrafo. Foneticamente, ó, nós podemos e devemos representar os fonemas entre barras, ok? Eu tenho A como vogal e a letra M representando a semivogal U. Chamam. Então, cuidado que só dentro da palavra, na separação silábica,
eu tenho um dígrafo. Se eu for representar foneticamente isso aqui, ó, esse dígrafo vocálico, ele é nasal. Deixa eu colocar entre barras. Ok? Ó. Não fica tapa. Tapa é outro vocábulo, tá? Então, ó, tampa. Você não escuta o som do N, tá? A mesma coisa é cinto, tá? Compreende, morango, tá? Mundo, ok? Então, e assim sucessivamente. Há um equívoco no dígrafo N, gente. O substantivo morango é o dígrafo AN. O N nós podemos colocar onda, tá? O-N, hífen, D-A, onda. Perdão aí pelo equívoco da palavra digital, tá? Isso é normal, isso acontece. Seguindo nossa querida aula, sílabas. Não vamos nos aprofundar, porque isso é coisa muito primária, ok? Apesar que é de uma importância fundamental nas redações a divisão silábica, que eu vou apresentar as regras. Mono, 1. Di, 2. Tri, 3. Poli, 4 ou mais sílabas. Divisão silábica. Se separam os hiatos, saída, enjoo, encontros consonantais imperfeito, indigno, tá? Aqui, ó. Digno também nós temos aqui. Apto, PT. E nos dígrafos, exceção, dessa, nós também separamos, tá? Então, tem o RR, SS. Não se separam ditongos e tritongos, olha. Aurora, Paraguai. Ditongo, tritongo. Os dígrafos CH, LH, NH, GU e QU, ó. Filho, equivalente. Encontros consonantais perfeito. Livreiro, VR. Aplauso, PL. Muito fácil isso aqui. Observações. É interessante a gente estar atento às observações que a gramática normativa nos traz. Vamos para a primeira observação. Se o radical termina em consoante e o radical inicia com vogal, ficam juntos, tá? Então, nós temos o radical sub e a palavra, né, o verbo entender. Veja que terminou o prefixo em consoante, B. Já o radical do verbo entender começou por uma vogal. Numa separação silábica, a consoante B fica na segunda sílaba. Subentender. Se o prefixo termina em consoante, sub, e o radical linear, nesse caso aqui, inicia também com consoante, ficam separadas. Ó. Muitas pessoas fazem a oralidade desta palavra equivocada, né? Infelizmente, até alguns professores. Sublinhar, não é sublinhar, sublinhar é a pronúncia correta. Palavras como teia, maio, praia, balaio. Observa-se que nestes substantivos, tanto nós vamos encontrar um ditongo, como também um hiato.
Tá? Beleza? Vamos para os nossos exercícios. Nossa primeira alternativa nós temos: assinale a alternativa errada a respeito da palavra churrasqueira. Então, o que vale de importância primeira nas questões de provas e de concursos é interpretarmos o enunciado corretamente. Aqui a palavra-chave qual é? Temos que marcar a alternativa errada. Então, vamos lá. A palavra-chave que temos que avaliar é o substantivo churrasqueira. A palavra churrasqueira apresenta 13 letras. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Até agora, a alternativa A não está errada. Existem 10 fonemas? Lógico. Então, ó, eu tenho um dígrafo, 1, 2, segundo dígrafo, um único som, 3, 4, 5, terceiro dígrafo, 6, 7, 8, 9, 10. Então, esta alternativa aqui está correta. Temos que marcar a errada. Apresenta 3 dígrafos, CH, RR, EU, correto também. Divisão silábica. Então, primeira observação, nós temos que ter uma vogal em cada sílaba. Então, ó, até agora, ok. Nós temos o dígrafo CH, que é inseparável, não podemos separar, está correto. Já o dígrafo RR se separa, correto. Já o dígrafo QU, inseparável, correto. Tá? Outra coisa, nós temos um ditongo. Se temos um ditongo, eu tenho uma semivogal com uma vogal e só vai existir esse encontro se os dois fonemas estiverem na mesma sílaba. Ok, então alternativa correta. É paroxítono e polissílaba. Dentro da acentuação gráfica, nós temos a classificação das palavras como oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, além do monossílabo tônico. Ok? Quando é oxítona, a sílaba mais forte é a última. Ninguém fala churrasqueirar, né? Só se você fizer uma derivação, ok? Churrasqueira. Então, a sílaba que você mais demora foneticamente é a penúltima. Então, é paroxítona. A proparoxítona, a sílaba tônica, seria a antepenúltima. Porém, temos uma observação. Todas as palavras proparoxítonas da língua portuguesa, né, são aquelas que a sílaba tônica é antepenúltima, porém, todas são acentuadas. Então, aqui, é paroxítona? Sim. Polissílaba, só contar o número de vogais. Ó. 1, 2, 3, 4. Corretíssimo também. Então, só nos resta a alternativa errada, a letra E. Apresenta um tritongo UEI? Não. Por quê? O U pertence ao dígrafo que. Então, aqui, ó, não temos tritongo. Nós temos apenas o ditongo. Então, a alternativa errada é a letra E. Gostaram da avaliação da questão?
temos que ter essa leitura nas questões de qualquer disciplina, não só da língua portuguesa, pessoal. Tá? É de suma importância que a gente leia o enunciado, se entenda o que está sendo pedido, ok? E conhecimento de conteúdo. Vamos para a questão 2. Qual das alternativas abaixo possui palavras com mais letras do que fonema? É só fazer a pronúncia. Se cada fonema eu escuto, então, representando o mesmo número de letras, então, eu tenho a alternativa não pedida do enunciado. Se eu tenho menos letras e mais som, também não vai estar de acordo. Agora, se eu tenho um vocábulo, existe mais letras do que o som na pronúncia, a alternativa é esta. Então, nós temos caderno. Então, veja, olha, K, a consoante C representa o K foneticamente. Temos o som do A, der. Então, olha, D-E-R, nós escutamos nu. Então, caderno. Então, não é a letra A. Na letra B, chapéu, eu tenho uma letra, 2, 3, 4, 5, 6. Porém, observa-se que eu tenho aqui o dígrafo CH. E nessa palavra representa o fonema X. Então, eu tenho 6 letras, porém 5 fonemas. E o enunciado pede a palavra com mais letras do que fonema. Até agora, a alternativa é a letra B. Flores. Eu escuto o fonema F, o L, o O, o R, o E e o S. Então, o número de fonemas está de acordo com o número de letras. Livro. Escuto o fonema L, o I, o V, o R e o O. A mesma coisa. Então, está de acordo com o número de letras e de fonemas. Disco. Então, D-I-S-C-O. Então, foneticamente, eu tenho o mesmo número de som de acordo com a numeração de letras. Então, a alternativa correta, letra B. Seguindo nossa aula, vamos para a questão 3. O enunciado 3 nos diz o seguinte: ele chegou às carreiras, trazendo do colégio a notícia da saída do professor. As palavras em destaque na frase anterior apresentam respectivamente. Então, olha, carreiras, colégio, saída. Carreiras tem ato. Se a gente tem aqui um dígrafo, temos um ditongo. Então, não é a letra A. Você não vai separar a palavra nem pronunciar carreiras. Não vai existir. Então, não é a letra A. Você elimina logo. Na letra B, nós temos ditongo crescente. Veja que eu tenho a vogal E, ela é forte, e a semivogal I, ela é fraca. Na letra B, o enunciado começa como ditongo crescente. Então, já está eliminado a letra B. Ditongo decrescente.
Ok. Então, até agora, será a letra C. Na palavra colégio, nós temos aqui uma semivogal, uma vogal, perdão, e uma semivogal. Uma semivogal e uma vogal. Me atrapalhei agora. Então, aqui eu tenho um som fraco com uma vogal que é tônica. Então, ditongo crescente, fica na mesma sílaba. Beleza? E a terceira palavra é saída. Então, olha, vogal mais vogal, sílabas separadas. Saída. Só pela pronúncia a gente já sabe. Então, a alternativa correta será a letra C. Na letra D, nós temos ditongo decrescente, ok. Ditongo crescente, ok. Ditongo decrescente, não. Sabemos que é um hiato. Na letra E, hiato, não. A primeira palavra é um ditongo decrescente. Ok? Muito fácil de início esses primeiros assuntos da nossa flor do lácio, né? Sinônimo de língua portuguesa. Quarta questão. Na quarta questão, nós temos o seguinte: assinale a melhor resposta. Em papagaio, temos um ditongo, um tritongo, um trissílabo, um oxítono, um proparoxítono. Então, nós temos aqui, ó, pa, pa, gaio. Então, aqui, numa separação silábica, ó, é só fazer. Deixa eu pegar aqui a caneta bonitinha. Então, ó. Pá. Ga. Ó, ok? Eu tenho dois sons vocálicos na mesma sílaba. Não preciso nem esquentar a cabeça, ó. Ditongo. Ok? Tritom, não, senão teríamos que ter aqui uma semivogal ao lado dessa vogal. É trissílabo, jamais, ó. Número de vogais será um número de sílabas. Então, eu tenho uma, duas, três, quatro. Então, não pode ser trissílabo. É oxítono? Não, gente. Não é. Papagaio, papagaio. Veja que o som cai. É proparoxítono. Para que fosse proparoxítono, teríamos que a sílaba tônica seja a antepenúltima e tinha que ter acento. Como não tem esse acento, então nós temos um ditongo. Espero que estejam gostando. Pode colocar críticas para melhorar as aulas, ok? Não, eu quero o entendimento geral de todos. Vou procurar atender a todos. Vamos para... Esqueci de apagar aqui. Um momento, tá, pessoal? Deixa eu pegar aqui a borracha. Aqui, ó. Muito bom. Vamos para a quinta questão. Está perto de terminar. Assinale a série em que apenas um dos vocábulos não possui dígrafo. Tá? Então, olha, nós temos folha. Deixa eu pegar a caneta. Ok? Deixa eu mudar de cor aqui. Vamos para verde. Eu tenho
dígrafo LH, ficha CH, não é encontro consonantal. Não esqueçam. Mesmo sendo consoantes juntas, mas eu tenho apenas um som. Então, assinale a série em que apenas um dos vocábulos, precisa só um para ser a resposta correta, que não seja dígrafo. Aqui todas têm dígrafo, então não é a letra A. Isento, ó, dígrafo vocálico, bomba, dígrafo vocálico, trinco, dígrafo vocálico, algum, dígrafo vocálico. Ok? Então, não é a letra B. Águia. Nós temos GU, queijo, QU, 4. Epa, 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 epa. Quero, dígrafo. Pessoal, o 4 não tem QU como quero, como queijo? Sim, mas veja aí, quero, você não fala quero, você não fala queijo. E aqui, o U, você escuta o som quá, quatro. Então, a alternativa C é a correta, porque o enunciado pede apenas um dos vocábulos. Vamos ver se está correto o gabarito. Descer, aqui é dígrafo. Cresço, dígrafo. Exceto, dígrafo. Estudar, dígrafo. Não é a letra D. Serra, dígrafo. Vosso, dígrafo. Arrepio, dígrafo. Assinar, dígrafo. Então, alternativa correta, letra C. É fácil? Agora, temos que ter essa dedicação de analisar o enunciado e as alternativas. Ok? Se a gente for procurar adivinhar, podemos cometer um equívoco marcando a alternativa equivocada. Ok? Seguindo com nossos exercícios propostos. Vamos para a questão 6. Assinale a alternativa que inclui palavras da frase abaixo que contém, respectivamente, um ditongo oral, crescente e um hiato. O ditongo é o encontro de uma vogal com uma semivogal, como todos já sabem. Oral, o som sai pela via bucal, não sai pelas narinas, tá? Crescente, porque o ditongo primeiro vem uma semivogal e depois a vogal. Já o hiato, nós vamos ter duas vogais e numa separação silábica ficarão em sílabas distintas. Então, nós temos, deixa eu apagar aqui, que ficou da outra questão, esses riscos, ok? Foram é um ditongo oral crescente ou não? Lembram que eu falei que os dígrafos vocálicos, né, formados pelas vogais seguidas de M ou N, serão considerados ditongos no final de palavras, através da nossa pronúncia. Então, aí, foram. O M tem um som de U. Então, nesse caso aqui, nós temos um ditongo. Deixa eu
Desmarcar aqui. Beleza? Minha. Então, não tenho nem ditongo, nem ato. Aqui eu tenho um dígrafo, NH. Sofria. Eu não tenho ditongo. Eu tenho aqui um hiato. Né? Jamais. Eu não tenho um hiato. Eu tenho um ditongo. Ó. Aí. Meus. Um ditongo. Aqui. Oral. É. Porém, é crescente? Não. O U é semivogal. Então, é decrescente. Irmãos, eu tenho um ditongo nasal. Não tenho hiato. Mãe, eu tenho ditongo oral? Não. Nasal. Silêncio, eu tenho hiato? Não. Tenho ditongo. Mágoas. Então, ó, nesse caso aqui, nós já temos um ditongo oral crescente. Eu tenho a semivogal U com a vogal A. Então, mágoas. Seguido de um hiato, ó, com pré-endida. Olha as duas vogais em sílabas separadas. Ninguém vai falar compreendidas, compreendidas, ok? Então, alternativa correta, letra E. Ok? Seguindo. Na alternativa 7, o enunciado pede: há na palavra armazém adígrafo e ditongo, não há dígrafo, mas há ditongo, não há ditongo nem dígrafo, há dígrafo, mas não há ditongo, há ditongo crescente e dígrafo. Então, armazém. Então, vamos separar as palavras, que a gente vai entender rapidinho, rapidinho. Beleza? Então, ó. Armazém. Armazém. Eu falei para vocês que no final de uma sílaba, a vogal ao lado da consoante M ou N torna-se um ditongo. Então, há dígrafo? Lógico que não. Aqui não tem dígrafo. Aqui não há dígrafo. Tem um ditongo? Tem. Mas não é a letra A. Não há dígrafo. Não. Lógico que não. Mas há ditongo? Sim. Até agora, ó, será a letra B. Não há ditongo. Há ditongo, sim. Nem dígrafo, realmente não há. Mas negar que não tenha ditongo, deixa a alternativa equivocada. Há dígrafo? Lógico que não. Mas não há ditongo? Há ditongo, sim. Há ditongo crescente? Jamais. Armazém o M aqui, tá? Foneticamente, ó. Ele não é crescente, que a vogal é forte, assim a vogal é fraca, então, ó, o som cai. O ditongo é decrescente. Então, alternativa correta, letra B. Joinha? Seguindo, vamos para a nossa penúltima questão, ok?
Assinale a sequência em que todas as palavras estão partidas corretamente. Transatlântico. Já está aqui equivocado. Olha. Transatlântico. E não transatlântico. Tá? Fiel está certo. Sub-rogar está correto. Bisavô. Bisavô. Tá? Então, está errado. Duelo está certo. Fogaréu está certo. Sublingual. Ok. Veja que o prefixo sub é seguido de outra consoante, então fica em sílabas separadas. Já vimos essa regra no início da aula. Bisneto, ok. Desesperar, ok. Desligar, está correto. Subjugar, está correto. Subscrever. Nota-se aqui que está havendo um equívoco, tá? Então, subescrever, está faltando uma vogal. Não existe subscrever. Cisnadino, correto. Espécie. Então, aqui nesse caso aqui, há um equívoco. Aqui formaria um hiato. Ateu, correto. Alternativa correta é a letra C. Ok? Vamos agora para a nossa última questão de hoje. Segundo as normas do vocabulário oficial, a separação silábica está corretamente efetuada em ambos os vocábulos das opções. Tocassem, respondia. Mercenário, coincidiam. Poemeto, prédio. 2, pausas. Então, vamos observar aqui. Tocassem, respondia. Tocasse está correto. Ok? Tocassem está correto. Respondia. É um hiato e não um ditongo. Tá? É um hiato aqui. Mercenário. Mercenário. Está correto? Não, aqui é um hiato. Coincidiam. Está correto. Poemeto. Está correto. Prédio. Está correto? Certamente. 2 está errado. Nós não temos um hiato em 2, temos um ditongo. Então, alternativa correta, letra C. Pessoal, muito obrigado pela atenção, ok? Vamos semanalmente ter um resumo dos conteúdos com uma lista de exercícios propostos. Até breve, pessoal. Não deixe de curtir meu canal, tá? Professor Jorge Serrano.